deles é o
reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Um sentimento me ronda, não sei dizer, tudo é novo pra mim. Meu coração se renova, sinto a esperança invadir o meu ser. Quero ser manso, ser limpo, ser justo e pobre de espírito ser. Tua palavra me sonda, me conta do reino que espera por mim. Eu te ofereço meu pranto, as dores da alma que quer renascer. Eu ouvi tua voz, teu falar me encantou. Quis seguir, caminhar, quis saber pra onde vou. Eis-me aqui, minha dor sereno. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Um sentimento me ronda, não sei dizer, tudo é novo pra mim. Meu coração se renova, sinto a esperança invadir o meu ser. Quero ser manso, ser limpo, ser justo e pobre de espírito ser. Tua palavra me sonda, me conta do reino que espera por mim. Eu te ofereço meu pranto, as dores da alma que quer renascer. Eu ouvi tua voz, teu falar me encantou. Quis seguir, caminhar, quis saber pra onde vou. Eis-me aqui, minha dor sereno. Eu ouvi tua voz, teu falar me encantou. Quis seguir, caminhar, quis saber pra onde vou. Eis-me aqui, minha dor sereno.
nosso bom Deus te guarde. Como estiveres pensando, nosso bom Deus te use. Onde te encontres na vida, que Deus te ilumine. Com quem esteja seguindo, nosso Senhor te guie. No que fizeres tu, peço ao bom Deus que possa te amparar, e em cada passo teu a mão de Deus virá te abençoar. Como estiveres agora, nosso bom Deus te guarde. Como estiveres pensando, nosso bom Deus te use. Onde te encontres na vida, que Deus te ilumine. Com quem esteja seguindo, nosso Senhor te guie. No que fizeres tu, peço ao bom Deus que possa te amparar, e em cada passo teu a mão de Deus virá te abençoar. No que fizeres tu, peço ao bom Deus que possa te amparar, e em cada passo teu a mão de Deus virá te abençoar.
Bom dia a todos. Sejam bem-vindos à nossa casa, ao Centro Espírita Miguel. Sintam-se acolhidos por toda a espiritualidade de luz que lá se encontra. Os portões físicos estão fechados, mas o espiritual está aberto com todos os trabalhadores, mentores, médicos e enfermeiros da espiritualidade nos aguardando. Hoje, o nosso estudo do Evangelho será feito por mim e terminarei o capítulo 7, cujo título é Bem-aventurados pobres de espírito, item 13, Missão do Homem Inteligente na Terra. Do livro Vinha de Luz, pelo Espírito de Emmanuel, por Francisco Cândido Xavier, capítulo 42, Afirmação e Ação. Disse-lhe Jesus: a minha comida é fazer eu a vontade daquele que me enviou e cumprir a sua obra. João, capítulo 4, versículo 34. Aqui e ali encontramos crentes do Evangelho invariavelmente prontos a alegar a boa intenção de satisfazer os ditames celestiais. Entregam-se alguns à ociosidade e ao desânimo e, com manifesto de respeito às sagradas noções da fé, asseguram ao amigo ou ao vizinho que vivem atendendo às determinações do Todo-Poderoso. Não são poucos os que não preveem nem providenciam a tempo e, quando tudo desaba, quando as forças inferiores triunfam, eis que, em lágrimas, declaram que foram obedecidas às ordens do Altíssimo. No que condiz, porém, com a atuação do Pai, urge reconhecer que, se há manifestação de sua vontade, há simultaneamente objetivo e finalidade que lhe são consequentes. Programa elevado sem concretização é projeto morto. Deus não expressaria propósitos a esmo. Em razão disso, afirmou Jesus que vinha ao mundo fazer a vontade do Pai e cumprir-lhe a obra. Segundo observamos, não se reportava somente ao desejo paternal, mas igualmente à execução que lhe dizia respeito. Não é razoável permanecer o homem em referências infindáveis aos desígnios do alto, quando não cogita de materializar a própria tarefa. O Pai naturalmente guarda planos indevassáveis acerca de cada filho. É imprescindível, no entanto, que a criatura coopere na objetivação dos propósitos divinos em si própria, compreendendo que se trata de lamentável abuso, muita alusão à vontade de Deus quando vivemos distraídos do trabalho que nos compete.
Mestre Jesus, queridos amigos espirituais, agradecemos pela oportunidade desta reunião em pensamentos na manhã de hoje. Que a Tua luz, Senhor, nos fortaleça para que, reunidos, mesmo à distância, possamos, por meio do estudo do Evangelho, por meio das interpretações à luz do Espiritismo, envolver o nosso dia a dia nesses estudos, nessas aplicações diárias dessa doutrina de amor. Agradecemos, Senhor, por tudo que recebemos, pela fé, pela esperança, pela coragem nos enfrentamentos diários, pois sabemos que nunca estamos sós, que sempre estamos amparados pelos amigos espirituais. Que a Tua luz, Senhor, envolva todos aqueles que precisam dessa força, mesmo que ainda não saibam elevar o pensamento a Ti. Então, nesse momento, pedimos a permissão para iniciar os estudos dessa manhã. Graças a Deus. Bom dia a todos. Meu nome é Silvia Costa. Hoje encerraremos o capítulo 7, Bem-aventurados os pobres de espírito, missão do homem inteligente na Terra. Esta mensagem, ela foi assinada pelo espírito protetor Ferdinando em Bordeaux, 1862. O que é inteligência? Segundo o dicionário, inteligência é a faculdade de conhecer, compreender e aprender, capacidade de compreender e resolver novos problemas e conflitos e de adaptar-se às novas situações. Conjunto de funções psíquicas e psicofisiológicas que contribuem para o conhecimento, para a compreensão da natureza das coisas e do significado dos fatos. Vamos ler um trechinho do item 13, que é o nosso estudo. Não vos orgulheis do que sabeis, porque ele tem limites muito estreitos no mundo em que habitais. Suponhamos sejais sumidades e inteligência neste planeta, nenhum direito tendes de envaidecer-vos. O que nós podemos achar desse trecho que lemos? Que se nós somos capacitados com a inteligência, isso não é motivo de orgulho, porque tudo tem o seu limite. Deus nos dá as capacidades como talentos, para que possamos nos utilizar dele da melhor maneira possível e não para termos como vaidade utilizá-lo para subjugar ou para humilhar o nosso irmão. Já sabemos que somos um princípio espiritual, imortal. Somos criados simples e ignorantes, com potencial de qualificações, mas temos que fazer a nossa evolução intelectual e moral em diversos mundos materiais e num longo período nos reinos chamados inferiores, guiados pelo determinismo divino,
desenvolvendo sempre. A nossa inteligência, ela vai se desenvolvendo gradativamente através de várias experiências da nossa vida. Claro que esse desenvolvimento, ele se faz para que possamos evoluir, nos aperfeiçoando e buscando a verdadeira felicidade. Mas também sabemos que a humanidade, como um todo, até hoje, ela não tem aquele desenvolvimento espiritual que o Pai queria para todos nós. E assim, com essas atitudes que nós temos, utilizando esses nossos talentos, utilizando a nossa inteligência, o que nós encontramos? O sofrimento. E é através dele que nós vamos conseguir a verdadeira felicidade, porque ele, o sofrimento, a dor, ele nos impulsiona, já que não evoluímos pelo amor, acabamos evoluindo pela dor. E vai ser essa própria inteligência que temos que vai nos mostrar o quanto ainda não sabemos em relação a nós mesmos, à Terra e ao universo. Assim, o homem inteligente, ele não tem que se orgulhar do que ele sabe, porque ainda tem muitas coisas que são desconhecidas. E esse orgulho de dizer que sabe, de se sentir superior com a sua inteligência, isso vai lhe trazer sofrimento e vai afastá-lo do seu processo evolutivo, vai retardando esse processo, trazendo para ele existências com sofrimentos, cada vez mais protelando a evolução que ele veio e que Deus quer para todos nós. A inteligência, ela é um dom de Deus, inerente de cada espírito, desde a criação. E o fato de ser desenvolvido por ele, na sua trajetória evolutiva, ele, espírito, não é motivo de orgulho, visto que todos estão se desenvolvendo e todos eles têm a possibilidade de continuar a se desenvolver através das reencarnações. Então, assim, nós temos o limite. É aí que está o limite da nossa utilização da nossa inteligência. E se Deus, em seus desígnios, vos fez nascer no meio onde puderes desenvolver a vossa inteligência, é que quer que a utilizes para o bem de todos. É uma missão que vos dá, pondo-vos nas mãos o instrumento com que podeis desenvolver, por vossa vez, as inteligências retardatárias e conduzi-las a ele. É aquilo do limite, porque nós temos que entender que nós temos um limite do nosso uso da inteligência. E só vamos entender quando olharmos realmente que isso é um dom de Deus. Ele pode ser tirado a qualquer momento, porque essa inteligência, ela é dada como uma missão para auxiliar aos outros irmãos que precisam de uma condução. Não é para humilhar,
como já falei anteriormente. Não é para subjugar, como vimos muitas vezes certos irmãos, porque vieram dotados de uma inteligência a mais que o outro, e aí ele se sente numa superioridade. É um irmão que ainda precisa aprender muito, porque ele ainda não entendeu que foi uma missão dada a ele. E se ele não utilizar da melhor maneira possível, depois ele mesmo se cobrará quando chegar na espiritualidade e constatar que não aproveitou da melhor maneira possível. Assim também, quando usa da inteligência para destruir, provocar sofrimento nos outros e em si mesmo, o homem inteligente, ele age contrariando a finalidade dessa faculdade que Deus lhe deu, pois que ele deve usar para construir, para reformar, para criar. E Deus nos deu essa inteligência para ser usada no aperfeiçoamento, não só do seu, mas de todos aqueles que estão ao seu redor. E nós vemos que o mundo já estaria muito melhor se essa inteligência já estivesse associada, aliada à moralidade, que é o que nós viemos progredir, não só aquele progresso intelectual, mas o moral, para caminharmos em direção daqueles ensinamentos do Pai, das leis morais que nós já aprendemos também no capítulo 12 do Livro dos Espíritos, onde fala da perfeição moral, das virtudes e vícios. E aí nós espíritas, temos uma doutrina que muito nos ensina, nos dá a condução para melhor utilizarmos esse dom que Deus nos deu. O homem abusa da inteligência como ele abusa de todas as suas outras faculdades. No entanto, não lhe faltam ensinamentos que o advirtam de que uma poderosa mão pode retirar o que lhe concedeu. Nós já vimos que recebemos muitos ensinamentos nos advertindo, várias mensagens que nos advertem, nos mostram que estamos caminhando, usando a faculdade da inteligência e outras tantas de maneira errada. Uma delas é ter orgulho do que já sabe, do que aprendeu, porque há muitas coisas ainda desconhecidas e aquele que realmente sabe, ele logo diz que nada sei. Esse é o verdadeiro sábio, porque ele entende que quanto mais ele estuda, quanto mais ele aprende, mais ele necessita conhecer, porque ele acaba chegando à conclusão que ele desconhece muita coisa. E ele não pode se sentir superior ao demais. Pelo contrário, ele veio, o homem inteligente, para usar dessa inteligência estimulando o outro, mostrando para o outro caminhos do processo evolutivo que temos.
ele veio com esse dom, com a inteligência, para auxiliar, não para humilhar, não para se mostrar como um ser superior. É um instrumento que é colocado em suas mãos para o seu desenvolvimento. E com isso, nós também podemos analisar determinados fatos que observamos pela mídia. Quantas pessoas tão inteligentes muitas vezes são acometidas de doenças ou passam por desastres que acabam ficando totalmente sem essa inteligência, necessitando muitas vezes de auxílio daqueles irmãos que ele considerava inferior a ele. É muito triste, mas é a demonstração do limite que temos, é a demonstração de que temos que olhar sem superioridade, sem se sentir melhor que o outro. Como sempre, olhando o Evangelho e os ensinamentos de Jesus, pensando que somos todos irmãos, somos todos iguais perante a Deus. Nessa imagem, nós temos uma frase onde temos o seguinte: a inteligência é rica de méritos para o futuro, mas sob a condição de ser bem empregada. Ela resume o que foi dito sobre a utilização da inteligência, que ela deve ser bem empregada para poder realmente estar e ser rica de méritos. Porque se ela for mal empregada, ela causará muitos danos, principalmente aquele que a utiliza de maneira errônea. Então, com isso, com esse estudo, como tantos estudos do Evangelho, nós temos a oportunidade de analisar o que estamos fazendo. Estamos realmente usando da melhor maneira possível os talentos que nos foram dados? Porque recebemos a inteligência, mas muitos outros talentos que nos é colocado em nossas mãos como instrumento da nossa evolução, pensando que quando evoluímos, temos o dever de auxiliar o nosso irmão na sua evolução, que é isso que Deus quer para todos os seus filhos. E encerrando o nosso estudo, temos a frase: cuidado com o orgulho. O orgulho é a fonte de todas as fraquezas, porque é a fonte de todos os vícios. E é por causa do orgulho que nós não utilizamos da maneira correta a nossa inteligência. Porque quando nos achamos superiores, melhores que o nosso irmão, porque temos a inteligência, nós estamos sendo orgulhosos e estamos como a foto caindo num buraco. Não soltamos o orgulho e não olhamos que tem a mão de Deus que nos dá oportunidade de evolução, de aprendizado. E é isso que precisamos entender no nosso dia a dia, com todas as nossas atitudes, com todos
os nossos atos, quando devemos entender que somos filhos de Deus, dotados da inteligência para a melhoria de todos nós. Ao término da nossa reunião, sintonizados com a nossa casa, com o pensamento elevado à espiritualidade de luz, ao nosso Pai, nós vamos pedir o amparo, a proteção, as bênçãos, o remédio para todos aqueles irmãos doentes e aflitos do corpo e do espírito, para que eles possam ser atendidos e envolvidos por toda essa vibração, por todo esse trabalho que foi feito na manhã de hoje. Graças a Deus, graças a Jesus. Quanta luz nesse ambiente, descendo sobre nós, vibrando em nossa mente. Quanta luz, quando assim em prece, como a alma cresce aos olhos de Jesus. Quanta luz, pois em oração a voz do Mestre fala ao nosso coração. Quanta luz descendo sobre nós. Quanta luz, quanta luz. Pai de infinita misericórdia, Jesus, nosso Mestre, nosso médico, toda espiritualidade de luz, médicos e enfermeiros da nossa casa, o Centro Espírita Miguel, Catuíte, Miguel, muito temos a agradecer ao final da nossa reunião por tudo que recebemos, pelo remédio que foi ministrado a cada um de nós, que mentalizamos a nossa casa e clamamos o amparo e as bênçãos. Pedimos, Senhor, por todos os doentes, por todos os aflitos, pelo nosso país, pelo nosso planeta. Que tenhamos sempre a certeza do Teu amparo, da Tua misericórdia, para que possamos ter força e fé para seguirmos em frente. Graças a Deus, graças a Jesus.